Oi, tudo bom? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma notícia que eu li recentemente, que foi que a Rede Bahia, afiliada da Rede Esgoto, demitiu na última segunda-feira, dia 6, 40 jornalistas. Eu não fico feliz pela demissão dos 40 jornalistas não, mas vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo, porque se trata da Rede Esgoto. Eu quero compartilhar com vocês aqui a notícia e depois a gente pensar um pouquinho sobre isso. Bom, 40 jornalistas de de suas principais filiais no interior da Bahia, a TV Oeste de Barreiras e a TV São Francisco de Juazeiro, a âncora do BATV no Vale do São Francisco, Priscila Guedes, reclamou da demissão e aproveitou para se posicionar politicamente pela primeira vez no Instagram. Ela xingou o presidente JB. Bolsonaro é o caralho. Penso isso, né? Ela diz, fruto do mar livre, porra. A apresentadora acrescentou, agradeceu, melhor dizendo, a temporada de quase 5 anos na TV São Francisco, mas frisou as dificuldades que ela e a equipe passaram na casa. Quem não tem dificuldade nos seus trabalhos, né, minha querida? Eu vou pular essa parte que não interessa muita coisa. Após ser demitida, Priscila postou uma foto do ex-fruto do mar com a hashtag que pede liberdade do político, preso desde abril do ano passado. Horas depois, nos stories, escreveu a frase com o xingamento destinado ao atual chefe do executivo JB. Foi a primeira vez que uma jornalista expressou a sua opinião política. Como funcionária de uma afiliada da Globo, ela não poderia fazer isso. A âncora ainda reclamou do fato de não ter se despedido dos seus telespectadores. No meu último jornal, diz ela, me despedi como de costume, mas não como queria, acrescentou. Já na terça-feira, no dia 7, Priscila Guedes volta às redes sociais, muito cheia dos pitis, para lamentar a repercussão do corte de funcionários, que, por ironia, viramos notícia e das piores, escreveu Priscila. 2 pontos merecem destaque. Primeiro, o nítido viés político-ideológico dos jornalistas que integram o Grupo Globo. Priscila é apenas um exemplo que, neste caso, não conseguiu se conter e tornou isso explícito ao associar sua demissão à fúria contra o presidente JB. Ao mesmo tempo, fazendo defesa ao ex-fruto do mar preso. Isso que Priscila fez é o que diariamente muitos jornalistas fazem implicitamente nos bastidores, usando o espaço da redação paramilitar, e em favor de suas visões políticas partidárias. O ódio da jovem profissional apenas colocou isso para fora. Segundo ponto de vista é a demissão dos funcionários. A Rede Esgoto está sentindo os efeitos contrários da sua militância ideológica. Parece que o grupo não se deu conta que a população não é mais refém do seu conteúdo, isto é, que há centenas de outros veículos de comunicação. Assim, os executivos da emissora acreditam aparentemente poder continuar mantendo a mesma postura tendenciosa contrária ao perfil da maioria dos brasileiros, conservador, cristão e de família tradicional. Se continuarem assim, apostando na lacração permanente, em breve estarão em segundo ou terceiro lugar do ranking da audiência. Eu quero trazer isso um pouco para a nossa realidade aqui do Japão, para a gente refletir um pouco sobre os sites de notícias que nós temos aqui, né? A Alternativa e PC Digital. Não sei se dá para falar Portal Me, né? Porque não sei se Portal Me é um site de notícias, de jornalismo. Eu realmente nem acompanho. Enfim, mas eu quero ressaltar um ponto que é bem importante aqui, que frisa que essa parte aqui, ó. Isso que Priscila faz
é o que diariamente muitos jornalistas fazem implicitamente nos bastidores, usando o espaço da redação para militar em favor das suas visões políticos partidárias. O ódio da jovem profissional apenas colocou isso para fora. Quando a gente pega, por exemplo, a Alternativa, quando a gente pega o IPC Digital, principalmente a Alternativa, você vê perfeitamente quando ela traz as notícias, que geralmente é da Reuters, né? Porque a Alternativa ela não tem jornalista, ela não tem capacidade de produzir um jornalismo. Então ela precisa contratar um terceiro, uma agência de notícia, que a gente não sabe o viés político, né? A gente não sabe, né? O viés político ideológico dessa terceirizada, da Reuters, que traz a notícia para eles. E aí eles colocam aí. Se vocês forem perceber as notícias com relação ao novo governo, em vez de eles trazerem informações, né, por exemplo, esclarecendo a reforma da Previdência, os pontos principais, os mais importantes, falar sobre a lei anticrime, né, o projeto anticrime do Sérgio Moro, falar sobre o decreto recentemente do armamento, quais são os pontos positivos e negativos, mas trazendo, por exemplo, especialistas para falar. Não assim essas ONGs, né? Sabe, essas ONGzinhas. Quem sabe o René, um Benê, o Benê Barbosa, né? Vou depois compartilhar um vídeo dele falando sobre essa questão. Tem até um livro dele que é bem interessante, que falam sobre essa questão do armamento, que é esse livro aqui, ó. Mentiram para mim sobre o desarmamento. Por isso que é importante ler, gente. Ele é especialista, viu? Ele não é um jornalistazinho falando blá, 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 blá. E o que acontece? Há um viés ideológico, né? Político partidário por trás disso daí. E se você não ficar atento, se você não parar para analisar, dar uma refletida, a pegar, né, dar uma lida, procurar pesquisar e se deixar levar pelos títulos, principalmente, porque as pessoas, na verdade, elas já não são muito de ler, né? Elas são ali, pegam o título, o subtítulo e já tiram as suas conclusões. E aí não lê por inteiro, não tenta analisar, refletir, pensar assim, poxa, por que tantos milhões de pessoas votaram no Bolsonaro, né? E aí tem essa cobrança, inclusive, falando do JB, que é esse fator de querer que já tenha milhões de empregos, que a economia já deslanche. Como assim? Os caras ficaram aí 16 anos praticamente falando só do PT mesmo. Mudou o quê? Que geração maravilhosa foi essa? Que coisa maravilhosa que ficou o Brasil? Sem contar o FHC, né? Que tá ali, é unha e carne. Então, a gente tem que ter mais atenção e não se deixar levar por essas mídias. E olha, eu vou dizer uma coisa, eu fico triste de verdade em ver muitos brasileiros, principalmente esses brasileiros que aqui diz no texto que as emissoras como a Rede Esgoto subestima que são cristãos e de família tradicional, que estão ali, ó, clicando, apoiando aquela galerazinha da Alternativa, da IPC Digital. É impressionante, de verdade. Você, principalmente que é cristão, você devia parar um pouquinho, refletir, pegar ali, sabe, a Bíblia, dar uma lida, ver o que Jesus ensina e o que esses caras ensinam. Mas sabe o que é isso? Honestamente, isso é falta de conteúdo, leitura, sabe, estudo, aprender a cultura. E aí nós somos manipulados por essas noticiazinhas. Então fica aí para vocês, meus queridos, esse vídeo hoje, só para a gente ter noção do que já está acontecendo, o efeito JB, né? Já está começando a enxugar. Logo, logo nós teremos aí Alternativa e IPC Digital quebrando. Se cuide, hein? Se liga no que eu tô falando. Tchau, tchau.